Se a máscara funciona, por que o distanciamento? Se o distanciamento funciona, por que a máscara? E se os dois funcionam, por que a quarentena? E se a quarentena funciona, por que a gente está caminhando para outra? Fala, seus mal diagramados. Eu tenho duas certezas sobre o Brasil de 2020. Que primeiro, chega 2030, mas este ano não acaba. E que o Bolsonaro e o Ministério da Saúde continuarão a atrapalhar no combate à pandemia, forçar o uso de cloroquina até escoar todo o estoque produzido pelo Exército e retardar o quanto puderem a campanha de vacinação contra a Covid. Mesmo em dezembro, depois a gente já saber o que funciona ou não contra essa doença, Jair Bolsonaro, Eduardo Pazuello, que infelizmente ainda está entre nós, continuam em negação e nos levando a uma situação de quarentena eterna, mesmo com o aumento de números de casos pelo Brasil em dezembro. Se essa tragédia na condução da crise sanitária já não fosse suficiente, ainda temos que lidar com o presidente da Caixa, que não sabe a realidade do país, o surgimento de um Mamãe Falei em Belo Horizonte e a Damares Alves louvando o nascimento de prematuros no Brasil. General Pazuello está de volta. Após contrair Covid-19, o ministro da Saúde até chegou a gravar um vídeo dizendo que estava zero bala e se tratando com cloroquina e ivermectina. Porém, depois desse dia aí, o zero bala sumiu por mais umas 2 semanas e só reapareceu agora, no início de dezembro. O que o ressurgimento do general prova é que é preciso mesmo muito cuidado com essa doença. Se ele já não era lá muito brilhante, agora está claro também que ele provavelmente sofre com algum efeito colateral cognitivo causado pela menor oxigenação no cérebro e diminuição da capacidade pulmonar. Depois de explicar que a pandemia teria 4 ondas, sendo que uma delas incluía a automutilação, ele agora deu entrevista para explicar que os testes que estão prestes a vencer não precisarão ser descartados, pois basta remarcar a data de validade. A caixa do kit, quando chegou a época, ela foi feita um registro com a Anvisa inicial e a empresa, dando uma validade pequena, emergencial, para iniciar o uso, que é bem pequena, de 8 meses. E essa validade inicial, ela seria e será renovada, porque os testes, os componentes do teste, como foi apresentado na comissão externa da Câmara, eles todos têm a validade muito mais estendida. Nós sempre soubemos disso, isso não é uma novidade. O processo de revalidação já começou há muito tempo e, sim, será renovada essa validade, não vejo nenhum motivo para não. E, sim, nós vamos ter testes normalmente para atender as demandas dos estados. Pazuello mostrando que na área da logística realmente dá show. Afinal, se o teste venceu, não pode detectar a doença. E se a doença não é detectada, as estatísticas diminuem, tá tudo certo. Já pode trabalhar naquela área de logística, de remarcar o vencimento de produtos e alimentos em mercados. Uma área que, inclusive, vai crescer muito com a crise econômica nacional, que continuará intensa mesmo depois da retomada em V do Paulo Guedes. Se o Pazuello não vê problema em comer pão de forma com bolor, em usar testes vencidos, não vai ser o Ministério da Saúde que enxergará problema com o tratamento precoce de Covid por meio da ainda muito popular cloroquina. Em entrevista coletiva, um porta-voz do órgão comentou que o brasileiro pode ficar despreocupado para tomar cidra cerezer, comer aquele tenebroso tender com abacaxi e experimentar outras iguarias de sabor delicadamente ofensivo, como um arroz com passas e uma lata geladíssima de cerveja Itaipava na casa dos parentes no Natal e no Ano Novo. Isso porque as festas de fim de ano em 2020 não tem razão para serem canceladas, porque quem estiver com suspeita de Covid pode recorrer aos tratamentos precoces recomendados pela equipe de notáveis do governo. E a petulância do sujeito é tão grande que ele contradiz toda a comunidade científica mundial e chama quem não acredita nesses medicamentos de negacionista. É mole? Como o Ministério enxerga a possibilidade de alta ainda maior nos casos durante as festas de fim de ano?
A pasta fará alguma orientação especial à população quanto às celebrações de Natal e Ano Novo para evitar que os números continuem crescendo? Existe alguma possibilidade de novas medidas e orientações para diminuir a circulação de pessoas durante o mês? As recomendações que nós já fizemos e nós enfatizamos. Primeiro, é o tratamento precoce. Ao sentir o sintoma, procure o médico, vá ao posto de saúde, vá à rede de atenção à saúde e o médico vai realizar o diagnóstico, identificar se você está acometido de Covid e vai prescrever os medicamentos que lhe são adequados para o tratamento e inicie o mais rápido possível esse tratamento. Nós temos evidências científicas sobre a efetividade, a eficácia de determinados medicamentos e aqueles que dizem que não há evidência científica são os verdadeiros negacionistas. A pergunta que fica é, podia ser diferente num governo como esse? A resposta óbvia é uma só, claro que não. Até hoje o presidente continua a reforçar que não errou nenhuma previsão sobre a pandemia e que todas as recomendações que ele fez estavam certas. Nessa semana, por exemplo, ele parou ali no cercadinho do Alvorada para falar sobre isso com o gado. Por lá, o Excrementíssimo fez uma comparação entre o Brasil e países africanos em que, segundo ele, as pessoas que tinham malária e Covid ao mesmo tempo se curavam com a cloroquina. E aí ele volta a perguntar: se dá certo para malária e lúpus, por que não pode usar para a Covid? Sim, Bolsonaro, é assim que funciona a aplicação de medicamentos mesmo. Por exemplo, eu tô usando Minâncora para curar uma gastrite. Na bula não tem contraindicação nenhuma. O que acontece? Uma coisa importante aqui, eu não chutei nada na questão do vírus. Tudo que eu falei deu certo, tudo. Quando eu falei hidroxicloroquina, repeti para vocês, eu estudei, perguntei, conversei. Por exemplo, na África, país da África, muito comum malária. O cara chegava com malária e com Covid, tomava hidroxicloroquina e se curava. Precisa ter muita inteligência para entender que a hidroxicloroquina, né, servia para duas causas. Daí alguns falavam que não tinha comprovação científica. Não tem para o Covid, mas não tem contraindicação para malária, para lúpus, entre outras questões. E é usada há mais de 70 anos no Brasil. E por ali, a loucura dele vai além. O presidente diz ainda que a segurança presidencial custa muito caro, mas não é infalível. Mas também admite que os profissionais que trabalham para ele gostam mais do Jair do que do Mourão. Não sou eu que pago, é o cartão corporativo. Alguns criticam, né? Gastou 1 milhão. Quantas pessoas comem aqui, pessoal? Por dia, quem tem ideia? Mais de 150 pessoas. Mais de 150 pessoas. Quer que eu pague do meu dinheiro? Eu tenho que ter segurança, assim mesmo, com todo respeito ao pessoal que está aqui, não existe, eu acho que não sei, né? Segurança perfeita. Pode acontecer um problema um dia, né? E eles me protegem também porque preferem eu do que o vice. Tô mentindo? Para terminar com um festival de besteiras que assolam o país vindas do nosso excrementíssimo presidente, ele diz que está economizando energia desligando o aquecimento da piscina, que ele não usa. Detalhe irrelevante nessa história aí é que a piscina funciona com energia solar desde o fim do governo FHC. Aqui, por exemplo, desde quando eu cheguei, eu desliguei, tem a piscina olímpica, aqui tem tudo aqui. Eu não uso 90% dessa aí. Mas a piscina olímpica aquecida eu desliguei. Eu não sei quanto economiza de energia por mês, no mínimo 10 mil reais. É para dar um exemplo e também não gastar energia. Na cena do Palácio do Alvorada, ainda dá para entender o que o Bolsonaro quer dizer. Não que o que ele disse seja verdade. Afinal, o normal é ele mentir mesmo. O problema maior é quando ele mistura uns remédios tarja preta com leite condensado e sai às ruas para falar com a imprensa. E aí é necessário um dicionário de carluxismo para a gente tentar entender o que ele pretendeu falar. Depois do segundo turno das eleições municipais, por exemplo, Bolsonaro voltou a acusar as urnas de fraude. E usou como exemplo a apuração de 2018, em que ele e o Haddad rivalizavam em votos no começo da abertura das urnas. Quer ver uma coisa? Eu tenho ouvido falar há pouco tempo sobre possível fraude. Eu vou pretendo brevemente mostrar para vocês, a apuração minuto a minuto que acontecia no TSE. Então era alternado, em 2 horas. Primeiro minuto eu ganhei, segundo minuto o Haddad ganhou. E assim intercalando. Estatisticamente isso é impossível. É a mesma coisa que eu contar as areias da praia de Copacabana agora. Quantas grãos de areia tem lá. Então isso tem que deixar de existir. Não podemos continuar. A questão aqui é uma só.
Faz 9 meses que o Bolsonaro disse que apresentaria provas de fraudes nas urnas e até hoje nada. Além disso, a fala dele é de uma pessoa que já conta com a derrota com 2 anos de antecedência, porém quer dar um embasamento matemático freestyle para convencer o eleitorado. O cara ganhou e 2 anos depois ainda está reclamando. Será que nem ele mesmo acredita no próprio êxito? Apesar desta eleição ter gerado pouco sucesso e engajamento para Submamãe Falei pelo Brasil, um ou outro ainda teve sucesso, infelizmente. No Rio foi o Gabriel Monteiro, que vocês já estão cansados de saber quem é, né? E quem não sabe, vai um resumo breve da biografia dessa pessoa. Ele é o único sujeito que conseguiu ser expulso do MBL e da Polícia Militar, 2 dos lugares mais tolerantes com gente escrota no país. Mas o Submamãe Falei, que tem passado batido, é o Nicolas Ferreira, do PRTB, e também segundo vereador mais votado de Belo Horizonte. Em uma entrevista concedida a alguma dessas rádios de terraplanismo político, ele questiona: se a máscara funciona, por que o distanciamento? Se o distanciamento funciona, por que a quarentena? Se a quarentena funciona, por que mais uma? Se a máscara funciona, por que o distanciamento? Se o distanciamento funciona, por que a máscara? E se os dois funcionam, por que a quarentena? E se a quarentena funciona, por que a gente está caminhando para outra? Genial, Nicolas! Recomendo que você, se já tiver idade para tirar CNH, passe a dirigir sem cinto de segurança. Se o carro tem airbag que funciona, não precisa de uma proteção extra, não é mesmo? Aproveite para se envolver num acidente de trânsito e depois, caso ainda esteja vivo, venha para uma live nossa nos contar como foi essa experiência e se foi o suficiente ter airbag no carro. Damares Alves é outra que, assim como Pazuello, resolveu reaparecer para mostrar que não só está viva, como ainda produz muito churume sempre que possível. A ministra e fiscal do alheio agora voltou à ativa para falar sobre bebês prematuros. Não, ela não vai falar nada que envolva a Holanda. Dessa vez ela disse o seguinte: ela disse que não existe bebê prematuro, e sim anjo com pressa de nos abençoar. Sabe por que a gente está conseguindo? Tá brotando dinheiro do chão não, é que ninguém tá roubando esse governo. Deu para cuidar de todo mundo na pandemia e ainda a gente continuar os nossos programas. Até nosso ministério está entregando agora, ó, empenhando recurso para construir mais 20 casas da mulher brasileira. E vamos entregar mais de 400 carros também. Governo Bolsonaro mostrando a que veio. Lá no evento agora dos prematuros, eu disse uma coisa que eu quero que todo o Brasil saiba. Não existem prematuros. Não existe prematuro. Existe anjo com pressa de nos abençoar. É isso aí. Que Deus abençoe as mães de todos os anjinhos hoje. Que Deus abençoe o Brasil. Damares, na moral, para de ser patética. Para de andar por aí como se fosse uma humorista da Praça é Nossa. Prematuro, caso o Pazuello não te informou, poderia ser em grande parte evitado com pré-natal adequado, realizado na atenção primária e que foram sufocados pelo quê? Pela emenda constitucional 95 que tirou bilhões do SUS. Mas é melhor ficar inventando frase do esmilinguido para falar de assunto sério, né? Pedro Duarte Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, faz aquele perfil típico do rico sem noção e que não tem a menor ideia de como é o Brasil fora das fronteiras do Morumbi. Em uma coletiva realizada nessa semana, ele fez um relato sobre ter visitado um lixão e descoberto só agora que existem famílias que moram lá. Apesar da emoção na fala do Pedro parecer genuína, é inaceitável que um integrante do governo de um dos países mais desiguais do mundo tenha essa rasa visão da realidade. Quando nós viajamos pelo Brasil, agora 3 semanas atrás, nós visitamos alguns lixões. E o que a gente viu é algo que eu nunca tinha pensado que existisse. Pessoas morando nos lixões e vivendo no churume. E não precisa nem ir no lixão para saber disso. Se algum professor desse playboy tivesse exibido Ilha das Flores em uma aula de história, ele já saberia disso. Se a escola falhasse nessa missão, ele ainda poderia recorrer ao documentário Lixo Extraordinário, que não é sobre o governo Bolsonaro, ou
ou ainda assistir a novela Avenida Brasil para saber sobre esse tema. Mas isso resume bem o que é a nossa elite, né? Uma geração de tecnocratas que cresceram com os pais imigrantes reclamando de absolutamente tudo no Brasil, da água, da torneira, do calor, da sujeira, e falando que bom mesmo era a Europa. Essa galera nem se identifica como brasileiro, pra falar a verdade. É isso aí, pessoal. Pra quem gosta do canal e quer nos ajudar, nós temos nosso apoio, nosso Seja Membro, conta jurídica e agora também o Pix. Além do YouTube, estamos presentes em outras redes sociais, como Instagram, Twitter e Facebook. Sigam a gente lá. E para todo mundo que achava que o governo Bolsonaro já tinha largado de mão do revisionismo científico sobre a pandemia, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.